Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Estamos aqui gravando o programa da Acreditária aqui na Connect TV, onde o seu joinha é muito importante para nós, onde você inscrever no programa também é muito significativo e a gente fica muito feliz de chegar até a sua casa pela TV, pelas mídias sociais e pelo app. Não deixe de assistir aos programas. Na semana passada, nós gravamos com a Diná e hoje nós vamos continuar o programa, que hoje nós vamos falar sobre o livro dela. Eu lembro que na semana passada a gente parou exatamente na motivação e eu falei para ela, a gente vai tocar um pouquinho mais nesse assunto. E eu quero começar com ela, primeiro agradecendo você ter vindo, ajudado a gente aqui para motivar as pessoas, né? E a gente estava falando sobre as pessoas que nos primeiros meses de avaliação têm um resultado muito bom e aí depois de 6, 8 meses ou às vezes um ano, se desencanta. E aí você falou assim do plano de carreira. Vamos falar um pouquinho do plano de carreira? Vamos. Eu acho que é importante antes da gente entrar no livro, que eu acho que é essencial para você fechar com o seu livro. O que acontece? Eu começo a trabalhar, 8 meses depois, 6 meses depois, como você falou, eu já paguei minhas contas. Eu já estou, assim, com a minha vida mais tranquila. Tranquila. Né? Aquela fome já passou. Isso, aquela fome já passou, já coloquei meus boletos em dia, a conta de luz já não estou mais com risco de cortar, né? Eu já estou meio que estável. E aí eu começo a olhar para a empresa e pensar, e o futuro? É verdade. O que eu vou fazer daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? E se a empresa me manda embora? Sim. Será que eu vou ficar com esse salário? Quais as perspectivas que eu tenho de melhora? Talvez aquele salário de 2,5, lá quando eu estava desempregada, ele era um salário alto. Sim. Porque ia botar minhas contas em dia. Mas hoje eu já vivo gastando esses 2,5. Sim. Então, talvez eu precise de 3. De 3,5 para poder alcançar novos voos, né? Sempre aí, com base na nova necessidade. Na nova necessidade que eu vou criar. E, além disso, eu começo, como ser humano, a querer crescer. Sei. Né? E se a empresa não tem um plano de carreira, não tem claro o que ela espera de mim, é muito comum a empresa não ter clareza do que ela espera do funcionário. Sei. Falta clareza. O que eu vou fazer para poder chegar em algum lugar? Entendi. Né? É crescer, ganhar um aumento de salário, talvez do nível A para o nível B. Isso na empresa privada, às vezes, não tem clareza. Na empresa pública já tem mais clareza sobre aonde eu quero chegar, como eu posso chegar. Porque você tem uma hierarquia muito bem estabelecida. Muito bem. Né? A hierarquia é muito verticalizada. Sim. E com normas muito claras, né? Sim. Então, isso facilita um pouco. O que na privada, às vezes, isso não é tão claro. É que nas empresas particulares, eles quebraram a ideia daquele organograma que a gente tinha Muito tradicional, vertical, que era muito de exército, e começaram a criar aqueles círculos para fazer as interações, e aí criaram os famosos gestores ou diretores, que é focado para fazer essa interação entre grandes processos, que de certa forma dá uma economia, mas que acaba também dificultando porque o chão de fábrica às vezes fica desguarnecido dessa política de crescimento. Né? Isso. E como que eu posso fazer? Eu trabalho no chão de fábrica, mas se eu quiser ir para um outro nível, o que eu tenho que fazer? Qual é a faculdade, qual é o curso, qual é a formação, o que eu tenho? E isso falta clareza. E aí eu começo a ficar desestimulado. Sim. Porque quando não tem clareza, eu não vejo possibilidades. E você acha que, agora já entrando para o seu livro, Mapeando Potencialidades, você acha que quando a empresa incentiva os cursos, acaba dando bolsa de estudo ou incentivando cursos dentro da própria empresa, treinando para reciclar isso, ajuda a manter essa motivação ou com o tempo isso também acaba... Eu vejo nas empresas 2 situações. Tem empresas que oferecem até universidade corporativa, onde tem todos os tipos de curso, de formação, etc., para que a pessoa se desenvolva. Mas não tem claro o propósito. Para que eu estou fazendo tudo isso?
tá? Eu não sei. Eu estou formando para quem, Para né? quê? Ou Pros para quem, outros? né? Para fora. Muitas empresas fazem essa besteira. Sim. Ele forma, ele prepara o profissional e quando ele está bom, ele vai embora para o concorrente. Sim. Né? Porque ali ele não tem potencial, não tem potencial para crescer. Para crescer lá dentro. Então, primeiro, tudo isso tem que estar alinhado com a clareza da onde aquele profissional pode chegar. Sim. Eu preciso saber, eu posso chegar a diretor nessa Sim. empresa? E aí vem aquela teoria ali, não, aqui até começa como estagiário e chega a presidente da empresa. Tá, mas como? Mas como? E isso eu falo no livro. Né? Eu falo muito no livro que não adianta você treinar, capacitar e desenvolver sem entender se eu quero, se eu tenho potencial e se eu quero. E se você tem um caminho para me levar. E aí, voltando para a primeira bloco lá que a gente gravou, que quem não assistiu deveria assistir, que a gente fala muito do líder. Imagina que você tem um líder que não tem conhecimento, assim, ele tem o conhecimento do processo, mas não tem a formação escolar, aquela coisa toda. E aí entra um estagiário que está pedindo passagem, está com, tá lá com a seta assim, é o Ayrton Senna querendo, querendo atravessar a pista, né? O quanto essa pessoa vai ficar desmotivada por, às vezes, não ver a chance de crescer exatamente porque aquela pessoa que está na frente não tem... Será que isso atrapalha no desenvolvimento dessas pessoas que têm muito conhecimento, não têm habilidade, mas vê que o chefe dele não teve esse conhecimento todo? Aí é a falha da empresa. Né? Sim. Como que ela mantém um chefe, entre aspas, ela mantém um líder que ele não tem, no mínimo, o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? Ela já está errando aí. E aí ela coloca um estagiário, esse estagiário vai tentar crescer e vai bater a cabeça no teto, porque esse líder não vai deixar... Ele se limitou ali, Ele né? se limitou. Então, o erro não está nesse chefe, nesse líder que está aí, e também não está no estagiário, está na empresa. Que a empresa não está enxergando. Ela está usando da habilidade daquele profissional, porque ele sabe fazer muito, muito na prática, né? Provavelmente é um líder técnico e não desenvolveu o conhecimento dele. Ela não precisa mandar ele embora. Não. Mas ela precisa fazer e estimular e apresentar para ele oportunidades para que ele possa desenvolver o conhecimento. Sim. E aí ela vai equilibrar, né? Então, se ela não quer perder o estagiário, que é bom, e nem tampouco perder o seu líder, que é um bom técnico, Sim. ela precisa ter um plano de desenvolvimento do líder e oferecer outras oportunidades para não perder o estagiário. Ou seja, falando então de GDP, que é Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, se a gente tivesse que fazer um plano diretor para esse, né, esse macro negócio, porque vira um negócio, Sim. se ele não tiver habilidade para definir muito bem as potencialidades, Sim. mapear muito bem as potencialidades, se ele não tiver um trabalho que de repente capta exatamente a necessidade de desenvolvimento e tiver um plano de carreira junto com um plano de aprimoramento, ele vai estar perdendo recurso. Vai. Ele está, na realidade, perdendo uma coisa que é essencial no dia de hoje. Ele não vai ser capaz de acompanhar o mercado. Ele não vai ser capaz de acompanhar o mercado. E isso não é só na empresa privada. Isso também é na empresa pública, porque ela fica obsoleta. Imagine uma companhia de água. Eu, recentemente, estava trabalhando com uma companhia de água. Existem outras cidades que estão anos-luz na frente desta companhia. Sei. Né? Ela não tem os mesmos indicadores, ela não tem o mesmo tipo de equipe, ela não tem a mesma tecnologia e, consequentemente, quem sofre com tudo isso? A população. Com certeza. Né? Então, não importa onde você esteja, hoje na área pública, eles são muito cobrados, com diversos indicadores. E aí, eles têm que mostrar competência. Como que ele mostra competência se ele não desenvolve as pessoas? Mulher, você não para de me despertar coisa. Então, vamos Tá lá. aí a onda do momento. Indicador. Indicador. KPI.
Os famosos. Isso. Como usar e quando usar indicador para desenvolvimento de pessoas? O indicador, ele é essencial no desenvolvimento das pessoas, no andamento da empresa, de qualquer área, de qualquer departamento. Hoje, a gente precisa, né? Quando eu falei para você, precisa desenvolver as pessoas, precisa entender qual é o gap, qual é a lacuna daquela área. Vamos trazer uma palavra em português, né? Qual é a lacuna daquela área e quais são as potencialidades daquela área. Se você não tem indicadores para saber quando que está bom e quando está ruim, fica complicado. Verdade. Então, você precisa, primeiro, mapear o que você tem. Muita gente não sabe o que tem na empresa. Às vezes, você precisa de um projeto novo e você nem sabe aonde buscar aquele conhecimento ou aquela competência. Que alguém fez um MBA, fez uma pós e você nem sabe. E aquele cara está lá esperando que você o reconheça. Hoje eu ouvi isso no almoço, achei muito engraçado. O meu amigo Tiago falou assim para mim, ô Ronaldo, você sabia que tem gente aqui que está estudando tal coisa? E eu, acho que não. Você sabia que tal pessoa já formou nisso? Eu falei, não. E é engraçado, porque geralmente eu sei, mas a gente não acompanha assim todo mundo, né? Não dá. Mas eu reconheço que falta, às vezes, esse acompanhamento, porque a gente precisa saber exatamente para você aproveitar melhor esse recurso, né? Exatamente, porque senão você não motiva, você desestimula, né? Porque é igual a história da galinha e da pata, né? Quem canta mais alto, quase você não ouve falar do ovo da pata, ela não grita. Né? Como ela é chefe, né? Isso. Agora, a galinha sai gritando todo o tempo e às vezes você valoriza essa pessoa porque ela fala muito e você não percebe aquele outro que está lá e que tem uma série de potencialidades e que você não enxerga. É porque a galinha é marqueteira, né? É marqueteira. E já o pato, coitado. Isso, A primeira parte do programa já está indo, olha que coisa. Mas você viu quanta coisa a gente já falou? E que fantástico, gente. Gente, falar com gente culta é uma alegria sem tamanho. Porque a gente vai aprendendo e vai falando e vai se divertindo juntos. A gente já volta. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta com o programa da Acreditare, com a Diná, fantástica. Olha, gente, tem que agradecer
todas as pessoas que estão assistindo o programa, pela paciência. Tenho que agradecer vocês por poder permitir isso, né? Permitir que a gente pudesse gravar uma coisa dessa. Agradecer a Connect TV, a Trans do Som por patrocinar o programa e principalmente a Unicesumar, que é uma faculdade, universidade que acaba patrocinando o programa. E olha aí, Ismael, olha aqui, ó, olha a fera que eu estou falando aqui. Diná, falando do seu livro, para quem serve esse livro? Porque eu já estou doido para ler. Aliás, por favor, não esquece de mandar para meu livro, autografado. Para quem se dedica a esse livro? Esse livro ele é voltado principalmente para quem trabalha com pessoas. Olha aí que legal. Quem trabalha com pessoas. Se você trabalha com pessoas, gerencia equipe, trabalha com pequenas equipes de projeto, para entender um pouco mais o que é um mapeamento de potencialidades. Como que você identifica o potencial das pessoas? Porque eu gosto muito da ideia de que a gente tem que potencializar aquilo que a pessoa sabe e o gap, a lacuna, o gap, se for necessário, trabalha um pouquinho ela, mas não foca no gap. Porque não senão só no negativo, né? Porque senão você vai tornar a pessoa mediana. Eu gosto muito dessa história que é assim, o filho, ele é muito bom em português, ele escreve bem, ele adora ler livros, mas ele é péssimo em matemática. Lá já no primário. Aí o que você faz? Você paga uma professora para ele de matemática. Você põe ele na escola de reforço de matemática, não põe? Ele vai ficar com raiva. Isso. O que acontece com ele? Ao final do ensino primário, ele é mediano em matemática, porque ele não gosta, não vai ser bom, e deixou de estudar português, se tornou mediano também. E aí nós formamos um filho medíocre. Pois é. Mediano e medíocre. Porque para passar no vestibular, eu preciso saber um pouco de tudo. Você falou numa coisa que para mim é fantástico. E aí eu sou medíocre. Você falou uma coisa que para mim é fantástico. Eu acho que é a grande dificuldade hoje que a gente vê. Qual a nota que eu preciso? A pessoa se preocupa tanto com a nota do meio para passar, simples fato, não, mas com isso eu passo. E aí esquece que o bom não é a nota do meio, né? E outros se preocupam tanto com o ótimo que esquece o bom. Mas uma coisa é você ser bom, né? Que já é quase 80%, né? Exatamente. Outra coisa é você ser regular. Regular, a gente busca o regular. Toda vez que você trabalha não a potencialidade e você trabalha o gap, você trabalha a lacuna, o que você faz? Você não tem tempo para desenvolver a potencialidade, então você nivela aqui, no médio. Você pega o que você tem ruim, leva para o médio. E uma pessoa mediana é o quê? Mediano é sinônimo de medíocre. Pois é. Né? E aí a gente tem assim 300 funcionários todos mediano. Legal, mas a gente não tem potencial para novos cargos, para trazer inovação, para fazer diferente. A gente não tem. E com a tecnologia que entrou, que a tecnologia faz a gente... o exercício de pensamento, de criatividade, está cada vez menor, porque o computador, ele falta falar, e tem uns até que falam, né? Tem uns que falam, a gente não pode esquecer disso. A gente está automatizando tanto e deixando a pessoa tão mediana que ela já não consegue ver o potencial que ela tem. O potencial que ela tem. Não é? Eu fui no CONAR, né, que foi recentemente, que é o Congresso de RH, faz uma semana por aí que eu fui no CONAR. E eu fiquei admirada de ver, porque é uma feira de RH, né? E eu encontrei lá uma feira de tecnologia. É o que está me assustando. Ela está entrando assim de uma maneira, Eu né? encontrei uma feira de tecnologia, toda ela focada em ferramentas aonde eu tiro a relação homem, né? A relação homem-homem, né? A relação pessoa-pessoa, e eu jogo isso para uma máquina. Sim. Né? Eu jogo isso para um software, jogo isso para um sistema. Legal, facilita, agiliza, etc. É muito bom, não é ruim, não. Sim. Muitas coisas que você perdia tempo, mas eu senti falta
de algo voltado para pessoas, né? Sim. Para pessoas, né? Até o cuidado com a saúde estava muito forte, né? Em função de pandemia, etc, etc. Mas tudo voltado para sistema. Ô, Diná, e hoje a grande realidade das empresas privadas, eu acho que até na pública já começa a acontecer, é que hoje você não tem só o CLT, você tem o estagiário, você tem às vezes o profissional autônomo e você tem até as empresas terceirizadas que viram uma mão de obra de alguma forma. E gestão de pessoas, como o nome diz, né? Pessoas tem que contemplar todas essas diferenças. Uma muito centrada numa lei que já existe, outras em umas coisas que a gente ainda está em fase de ter essa legislação. O que falar para essas pessoas que trabalham com esse tipo de recurso? Como ele tem que fazer esse mapeamento de potencialidades para essas diferentes áreas? Assim, mapear potencialidades independe muito da forma de contratação que você tem na sua empresa, do vínculo empregatício. E que eu entendo que é uma tendência de mercado cada vez mais. Isso não sai mais. Esses vínculos, esses diferentes modelos de Até o governo vínculo, já aprendeu a ganhar dinheiro com isso, e agora não. Isso, né? Eu acredito que isso, com o tempo, isso tende todo mundo é funcionário. Né? Eu fico triste quando eu vejo uma empresa tratando o funcionário efetivo de um jeito, o terceiro de outro, como se fosse um funcionário de baixo qualificação, ou não sei a palavra agora, me fugiu a palavra, mas fazendo essa diferença, porque todo mundo contribui para o resultado, cara. É verdade. Não tem jeito, todo mundo, desde o seu estagiário, o teu home office, o seu terceiro, o escritório de contabilidade que presta serviço para você, o cara da segurança, né? Não importa, todo mundo faz parte de uma mesma equipe em busca de um resultado. Sim. Então, quando você mapeia potencialidades, você tem que começar primeiro com a lição de casa, que é fazer quem é seu efetivo, né? De alguma forma, é o seu efetivo. Mapeou, desenhou um plano de carreira, porque não adianta nada você mapear e não ter um plano do que você vai fazer com essas pessoas. E aí sim, você chamar os seus stakeholders, todo mundo que está no entorno, para tentar alinhar o máximo que você puder com o mesmo propósito. Verdade. Né? Senão, não vai fazer sentido. Não vai, você vai fazer ilhas, né? Vai aumentar vai fazer ilhas, as divisões. Isso. É a mesma coisa de você ser uma empresa que doa grandes fortunas para a fome na África, né? Esquece do Brasil. Esquece que a sua equipe lá, a tua faxineira, está pedindo cesta básica na porta da igreja. Né? Ai, então, meu Deus. Outro dia acontece, né? Isso, acontece. Né? Eu fiz um trabalho em uma empresa que ela é uma grande doadora para projetos Médicos Sem Fronteira, etc. Lindo, maravilhoso, né? Projetos maravilhosos. Mas as terceirizadas, que são os faxineiros, que trabalham à noite, eles estavam pedindo para sair mais cedo para poder buscar uma cesta básica na igreja. É delicado. São as desigualdades que a gente acaba entrando. Sim. Mas me fala, Diná, manda um recado para quem está se aventurando agora, começando a fazer gestão de pessoas. Fala para eles lá, olha, o caminho do sucesso. Fala para eles, olha, o que você precisa fazer, então, no seu processo lá de gestão de pessoas, para você, que tem uma divisão, né? Eu sou do RH, eu sou de administração de pessoas, eu sou de benefício, eu sou de treinamento, e cada um vai pensando no setor, mas esquece que todos têm que rodar a pazinha para que o bolo fique bom. Conta para eles. Pela minha experiência, pela minha vivência, pelo que eu tenho visto no mercado e pelo que eu vejo com que as pessoas passam por aí, setorizar e esquecer que existe um ser humano, uma pessoa atrás disso, é complicado. Se todos nós lembrarmos que estamos trabalhando por alguém, por uma pessoa, né, que ali existe um ser humano que tem uma vida, né, fica muito mais fácil. E quando você vai liderar ou gerenciar essa pessoa, você precisa pensar, eu quero liderar alguém em uma empresa que respeite esse alguém? Porque se essa empresa não respeite, eu preciso lembrar que eu vou ser o interlocutor.
Eu sou a cara daquela empresa para aquela pessoa que eu estou gerenciando. Se a empresa não é ética, se a empresa não é boa, se a empresa não é justa, eu não vou ser com aquela pessoa. Não adianta eu virar e dizer para ela assim, olha, não sou eu sou um cara legal, a empresa é que é ruim. Eu vejo muito líder falando isso, tá? Eu sou um cara legal, mas a empresa não é ruim. Cara, você representa ela, você é ela. É verdade. E se você está falando por ela, é sua responsabilidade. É você botar o chapéu, né? Né? Naquele momento você é exatamente a empresa, né? Eu costumo dizer assim para alguns líderes, é muito fácil nomear o monstro. Eu gosto de usar a palavra monstro. O monstro é o diretor. Ele mandou. Às vezes eu me sinto assim. É o monstro, né? O monstro mandou, o monstro está com essa estratégia. O monstro que não quer dar aumento de salário, o monstro quer crescer, o monstro quer que essa empresa faça isso. É o monstro. Eu, como líder, não tenho nenhuma responsabilidade. Eu estou aqui, sabe? Vamos cumprir a meta, porque senão o monstro vai tirar a minha função. Vai tirar o meu cargo, eu vou ser mandado embora. Então, a minha equipe trabalha para me proteger do monstro. Sim. Olha que cômodo. E para a gente já caminhar para o final, me fala para mim como fazer as avaliações de desempenho depois de tudo isso que a gente falou. Como fazer essa avaliação para ver se, olha, o que eu estou fazendo está dando certo. Cara, isso é um assunto para uns 2 programas. Isso é assunto para uns 2 programas, né? Porque a avaliação de desempenho é um verdadeiro exercício de liderança, né? Porque a avaliação de desempenho ela é diária, ela é o olhar do líder. Né? Ela é uma continuidade daquilo que você está enxergando nele e que você tem feito também para desenvolvê-lo. E aí vai chegar o dia em que você vai preencher isso no formulário. E aí precisa tomar muito cuidado, né? Porque se esse dia que você preencheu você não está bem de humor, né? A necessidade de Maslow foi lá para baixo. Isso. Ou o monstro, né? Que eu falei, o teu monstro te chamou porque você não cumpriu a meta. Aí você vai avaliar a sua equipe mal e vai esquecer que ali tem uma pessoa e um ser humano. E que aquilo que você vai colocar e a forma como você vai colocar vai fazer toda a diferença na motivação dela em continuar ou não naquela empresa, produtiva ou não. Porque continuar pode ser que ela continue. O seu grande problema é ela continuar e não estar produtiva. Que eu acho que é a grande dificuldade, né? Hoje em dia... O turnover, eu acho que é uma das grandes coisas que acaba afetando, né? Porque a rotatividade também prejudica a empresa, né? Porque é um custo, né? Porque hoje você encontrar um profissional com a qualificação, com tudo que você precisa, custa dinheiro, né? Custa caro. E aí você investe naquela pessoa, desenvolve, põe dentro da empresa, a cultura faz, quando você vai... Não está mais, foi embora. Não está mais, Né? Dina, estamos chegando ao fim. Você não sabe como foi prazeroso para mim. Para mim também, conversa. foi muito bom. Fiquei muito feliz. Espero que a gente tenha outras. Sim, vamos Eu sei repetir. que a sua agenda é apertadinha, mas você não sabe o quanto isso ajuda. Tem a cara do programa. É a cara do programa passar essa mensagem, né? Desenvolvimento, de falar para as pessoas, olha, você pode, você é só querer que você, mas tem que partir de você isso, né? Então eu vou deixar você falar do seu livro, fazer as considerações finais para esse público que com certeza está te assistindo ali. Eu já falei bastante hoje, né? Gastei assim muito e falar do meu livro sobre potencialidades é muito legal de ler. Né? É um aprendizado. Eu tentei compilar ali tudo que a minha experiência trouxe até agora. Tem um outro que está aí na gavetinha, já está, em breve vai sair. E seria um prazer ter você como leitor. E também tem o meu Instagram,
que é Dina Makiyama, né? Tô lá, cheia de dicas e videozinhos. Olha, marca Dina esse nome. Makiyama, Makiyama, que é em japonês, né? Que é de origem japonesa. Dá para perceber, né? Brincadeiras à parte, eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com você, e é muito bom bater papo com alguém que acrescenta, que faz com que a gente possa contribuir, né? E isso não é qualquer um, né? Obrigada. Mas não fica aqui não, porque eu vou te levar você para dar uma palestra lá para Trans do Som, para todos os nossos líderes, que eu achei fantástico. Eu vou te fazer esse convite depois, mas fica aqui já o alerta. Aí, diretores da Trans do Som, vamos levar mais um para falar bonitão para nós lá. E, gente, muito obrigado pela audiência, fico muito feliz, estou muito agradecido por tudo que vocês têm dado para mim, me permitido a fazer aqui. É uma honra entrevistar pessoas e principalmente aprender com elas. Até a próxima, fiquem com Deus.